Fala, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um Tudo Que Ninguém Concorda. A gente está aqui para fazer um podcast muito especial nesse final de semana, porque esse final de semana, né, como todo mundo sabe, é Dia dos Pais. Então a gente vai fazer um podcast especial sobre os grandes pais da ficção. Eu fiz uma listazinha aqui com 5 nomes e meu amigo Eduardo que está aqui. Fala aí, Eduardo. Fala, pessoal. Também fiz uma lista aqui com 5 nomes. Vamos lá. E a gente vai fazer 10 nomes aqui, 5 meus e 5 do Eduardo, que a gente vai passar para vocês dos pais da ficção que a gente se amarra, que a gente acha que são bons exemplos de pais, os melhores pais da ficção. Mas, se você, obviamente, não concordar, porque é tudo que ninguém concorda, pode mandar um recado para a gente nas nossas redes sociais, no nosso site. E para isso você precisa saber qual é o site. Qual é o site, Eduardo? O nosso site é o tqncpod.wixsite.com/tqnc. Lá você pode acessar todas as nossas mídias sociais e ouvir onde você achar melhor. Isso aí, pessoal. Vamos parar de enrolação, vamos começar logo. Vamos começar no quinto para o primeiro. Começando com você, Eduardo. Qual é o seu quinto pai da ficção? Cara, o meu quinto pai da ficção é o Jack Burns, que é interpretado, né, na verdade, pelo Robert De Niro, no Entrando Numa Fria. Eu acho um espetáculo esse pai, porque é aquele pai protetor, né, que fica sabotando ali o futuro, né, genro. Então ele fica ali o tempo todo testando o cara para ver se passar nos testes é que ele tem que ficar mesmo. O cara é brabo. Eu gostei desse seu nome, não tá nas listas são com nomes diferentes, mas eu gostei muito desse seu, até porque traz um lado do pai que assim é difícil de lidar, assim, né? Que é essa questão de quando chega o namorado da filha, quando chega o noivo da filha, o marido da filha, tem que lidar com isso, né? É muito difícil, né? É o respectivo para a mulher quando chega a namorada, a esposa do filho, né? Então é uma coisa difícil, assim, de lidar, e esse filme aborda isso muito bem, assim, porque o cara é um ex-agente da CIA, não é? E eu acho engraçado que a ficção sempre mostra a sogra, né? E nunca mostra o lado do cara, né? Isso é maneiro. Então, é muito bacana esse filme, eu gosto muito. E no 2 ainda tem uma outra relação, né? Que é do avô, né? Porque o avô também é pai, né? Então, essa relação do avô também é legal, né? Tem ele dando de amamentar pro neto e entra toda essa questão do... Né? Mais um elemento na história do sogro com o genro. É bem legal. E como você falou, o cara é um agente aposentado da CIA, então ele tem as artimanhas ali, os esquemas para dar aquela zoada boa, né? no candidato. Não, e o 2 tem um avô que ainda é mais pesado, né, nesse sentido. E aparece também o pai dele, né? O pai e a mãe dele aparecem. Não, mas aí não dá pra comparar, porque né, não rola a comparação. Por isso que eu voto no Jack, porque... Sim, eu tô falando assim, que o filme traz bastante essa relação pai-filho, entendeu? Essa relação familiar e a diferença do pai de um com o pai de outro, né? Não tô falando pra entrar na sua lista, não, mas tô falando assim que o filme traz bastante elementos disso, de paternidade e tal, é bem legal. Sim, sim. Vou pro meu quinto, então. No meu quinto eu coloquei o Marlin, do Procurando Nemo. É o pai do Nemo, Marlin, né? Pra quem não tem criança em casa e não viu esse filme 1 milhão de vezes como eu. Marlin é o pai do Nemo. E eu coloquei esse aqui em quinto porque eu acho que o Marlin é um exemplo bem legal de pai, assim. Primeiro porque ele é pai sozinho, né? A mãe do Nemo morre quando ele era muito pequeno. Ainda está no ovinho, né? O começo do primeiro filme. Então ele cria o Nemo sozinho e mostra um outro lado do pai também, de proteção, mas diferente, assim, né? Essa questão do pai ter que criar o filho para o mundo e não tentar proteger ele. E a dificuldade de também explicar para o filho as dificuldades da vida, né? A dificuldade de explicar, a dificuldade ficou meio esquisito, mas a dificuldade que um pai tem de ensinar para o filho onde ele pode ir, onde ele não pode ir. O filme passa tudo isso, né? Essa dificuldade de achar o equilíbrio entre a liberdade e também a liberalidade, assim, de não pode deixar tudo, não pode, mas também tem que deixar alguma coisa para o filho poder crescer. Eu acho bem legal essa relação deles e, sem contar, lógico, o sacrifício do Marlin, né? Que quando perde o filho, larga tudo, vai pro meio do mar, sofre o que for, se arrisca do jeito que for para poder
e encontrar o filho e trazer o filho de volta para casa. Eu acho engraçado porque, assim, quem não tem criança viu uma vez ou outra o filme, né? Eu posso dar um exemplo que eu só vi uma vez esse filme e nem lembro direito. Então eu teria que ver de novo para poder ver tudo isso que você falou aí. Porque eu mesmo não lembro, não. Eu lembro que eram a dupla de peixe, né? O Nemo e a Dory, eu acho. Isso. Eles vão lá procurar, eu acho que da família da Dory, né? Ou do pai do Nemo. Não, eles vão procurar o Nemo que se perdeu. É Ah, Procurando o pronto. Nemo o filme, Eduardo. Procurando o Nemo. Será que eu tô falando sobre o 2? Agora você vê. No Já... 2 eles vão atrás da família dela. Esse é o 2. Ah, então é isso. Pronto, é isso. É isso. Olha, pra você ver como é que eu lembro. Quem não tem criança, fica meio complicado esses filmes assim, né? Mas muito bem explicado. Eu vou ver o filme de novo só pra ver isso aí. Não, e o filme é muito engraçado, né? O filme tem umas tiradas muito boas. Assim, pra mim é um dos melhores filmes da Disney. É, muito interessante. Agora eu vou falar meu quarto, depois você fala o seu quarto também. Quarta posição, eu coloquei aqui o Július. Eu acho o Július um pai que é um pai muito esforçado, né? É um pai assim, como é que eu vou dizer? Ele não é um mau pai, né? Ele é um bom pai. Só que é aquele pai que, porra, luta, né? E caraca, 2 empregos. O cara trabalha em 2 lugares diferentes para ter dinheiro. O cara tem na cabeça dele quanto cada coisa custa, né? Então caiu uma gota de leite, a gente fala, opa, 1 cêntimo fora. É aquele pai que tá controlando tudo ali sem estar presente. Isso que é incrível, né? Ele sabe as coisas que passam e confia muito na mulher, na esposa, para controlar tudo aquilo, né? Mas ele tem a noção do que acontece ali e na hora que tem que aparecer, ele aparece e manda, né? Eu acho muito legal. Eu vou te falar que o Július eu nunca vi. É do Todo Mundo Odeia o Chris, não é? Todo mundo odeia o Chris. Eu esqueci de falar de onde era, né? Mas tudo bem. Eu nunca vi esse seriado. Mas eu conheço o Július pelos memes na internet. Eu gosto muito do Terry Crews, eu acho ele muito engraçado, né? Que é o ator que interpreta o Július. Tô vendo um seriado agora com ele, o Brooklyn Nine-Nine. Ele é muito engraçado. E pelo que eu vejo dos memes, assim, ele mostra um lado do pai que é um lado também difícil para os pais, né? De ter que lidar com toda essa questão de casa, às vezes trabalhando. Não que as mães também hoje em dia não passem por isso, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas é que a gente está falando hoje dos pais. Então, essa dificuldade, às vezes, de trabalhar em 2 empregos, ou trabalhar em um e ter um tempo para ir, um tempo para voltar, ficar pouco tempo com as crianças, né? E ter que controlar o que está dentro de casa, o que está acontecendo. Então, eu acho que ele, pelo que eu vejo do Július, ele me passa isso, assim. Então, eu acho muito legal, porque é um pai que não tem muito tempo para ficar com os filhos, né? Mas ele se torna presente, porque os momentos que ele aparece no seriado são momentos muito importantes, né? E mostra esse lado do personagem que eu acho muito interessante. Olha, você que não viu, eu acho uma série muito legal, muito descontraída, é rápido, né? É daqueles seriados curtinhos. Mas você descobrir onde é que passa. Mas eu tenho vontade de ver Ah, muito legal. mas você pode ver com aquele meu amigo, que a gente falou na edição passada do podcast. Quem não ouviu, ouve a edição passada. Não, tem essa opção também, né? Eu vou falar com ele seu amigo também, se eu não achar em nenhum lugar. Mas eu vou te falar que hoje em dia, se tiver na Netflix, na Prime, assim, eu acho mais fácil, porque seu amigo dá um certo trabalho até ele, falar com ele, pegar com ele, né? Tem sequenciazinha, A verdade. às vezes ganha a gente. Mas tudo bem, vamos lá. Próximo. Meu quarto colocado aqui é o Philip Banks. Todo mundo conhece, é o Uncle Phil, tio Phil, do Um Maluco no Pedaço. A série, assim, clássica, né, que lançou aí o Will Smith pro estrelato. E que tem o tio Phil é um personagem importantíssimo na série, né? Porque além dele acabar se tornando a figura paterna do Will Smith, ele é o pai dos filhos dele, que né, do Carlton. Vanessa, não é o nome da irmã do Carlton? Que o Carlton? É. Eu acho que eu não tenho certeza, mas acho que sim. Mas assim, ele, além de ter os filhos dele, ter aquela relação, eu também acho que mostra um lado legal, assim, do quanto ele é importante como pai, sem ser pai, né? Ele é o Uncle Phil, tio Phil, mas ele é a figura paterna, ele é o pai, na prática, do Will Smith, assim. Só parênteses, é a Hillary e a Ashley. Hillary e Ashley. Vanessa, acho que eu tô confundindo Vanessa com um próximo que a gente vai falar. Mas
ele tem essa figura paterna, né? Ele não é o pai biológico do Smith, mas ele assume essa figura paterna dele, ele que ajuda a criar, coloca ele na casa dele. Muitas vezes é ele que tem que dar uma bronca no Will Smith lá, né, pra botar ele no eixo, mostrar como é que tem que ser as coisas, e no final das contas, né, ele vira membro da família mesmo, ele vira filho ali, irmão do Carlton, irmão de todo mundo. Eu acho que esse aí representa bem o paizão, né? Aquele paizão que agrega as pessoas na família e dá conselho e essas coisas, né? Bota na linha. É bem um paizão mesmo, assim. Eu achei ele uma figura bem legal, assim. E aí, esse é mais assim, mais na diplomacia, né? Mais diplomático. Ele vai lá, conversa, não sei o quê, e mostra e tal. Um pouquinho diferente do que o meu terceiro agora, que é o Brian Mills do Busca Implacável. Cara, isso é um pai que toda filha quer ter. Os caras não, porque o pai vai ficar sempre no pé assim, né? Ninguém Mas quer esse sogro, né? Ninguém quer ter esse sogro, porque assim, o cara, óbvio, mais um agente do governo, né? Mas assim, é pé na porta e tapa na cara. O maluco já chegando, mexeu com a filha dele, meu amigo. Ele vai aonde tiver para buscar. Tem essa não. Ele deixou lá a parada de ser agente para ficar com a família e leva a filha dele. Ah, meu amigo, não faz isso não, faz isso não. Aliás, não faz isso com nenhuma filha, né? Não se faz isso na vida, né? Vamos deixar claro aqui que isso não se faz. Mas fizeram com a filha dele. Aí o bicho pegou. Por causa da filha dele, muita gente morreu. Puta, foi foda. Mas eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho que Não, é aquele pai truculento mesmo, que não brinca com ele, não. eu gosto muito do Busca Implacável, dos 3 filmes. O filme é muito bom, os filmes são muito bons. Gosto muito do Liam Neeson. Quando eu vejo que é filme com ele, eu já, vale a pena, vou ver, e até hoje nunca me decepcionou. Agora tem uma coisa, né, o que eu tava pensando aqui. A história do Busca Implacável é parecida com a história do Procurando Nemo, só que de uma forma diferente, né? Lógico que um é filme De forma truculenta. mas são 2 pais que vão atrás, fazem qualquer coisa pelos filhos, né? De assim, meu filho tá perdido, eu tenho que encontrá-lo, e vai atrás, e enfrenta o que for, se arrisca, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um paralelo, assim, entre os dois. Mas assim, na verdade, todos os pais fazem isso, né? Mas cada um faz isso de uma maneira diferente, né? Se for parar pra pensar, né? Mas é que algumas histórias o filho se perde, né? E aí, nesses 2, os filhos se perdem e eles têm que ir atrás do filho, entendeu? Aí eu fiz essa relação. Eu sei, mas o perder pode ser uma coisa mais metafórica, né? Se perde numa situação da vida, mas tudo bem, eu entendi. Se perde mesmo no mundo, né? Vamos dizer assim. Fisicamente, sim. Pronto, tá bem. Qual é o seu terceiro? Então, já que você tá falando de se perder, aí tá uma forma de se perder metaforicamente no meu terceiro. O meu terceiro é o Daniel Hillard. Se eu falar Daniel Hillard, ninguém sabe quem é Daniel Hillard, né? Mas Não Daniel mesmo. Hillard, todo mundo sabe quem é. Daniel Hillard é o papel do Robin Williams no filme Uma Babá Quase Perfeita. E aí tá o se perder metaforicamente, porque ele se separa da mãe, né? E ele fala até no filme, poxa, eu todos os dias da minha vida eu vi meus filhos, eu nunca fiquei um dia sem ver meus filhos. E ele perde o contato com os filhos, né? Ele vai passar a ver os filhos alguns finais de semana e tal, vai perder esse contato. Então é o perder metaforicamente. E aí ele dá um jeito dele de estar com os filhos todos os dias, se fantasia de uma babá e vai ser a babá quase perfeita. Foi um dos meus filmes favoritos, né? Filme de Sessão da Tarde, mas também acho que é um filme genial. Eu sou fã do Robin Williams, acho que é um dos melhores papéis dele, assim, ele tá muito bem nesse filme. É um filme engraçadíssimo e mostra isso, assim, o pai que quer estar com os filhos, que quer estar perto dos filhos, que sente falta do contato com os filhos e vai também as últimas consequências para isso, né? Então mostra também um pouquinho desse lado, assim, do paizão, né? Do pai que se supera porque ele não sabe cozinhar no começo, aprende a cozinhar para poder ser a babá, aprende a cuidar da casa, aprende um monte de coisa que ele não sabia para poder estar nesse novo papel de babá e estar com os filhos. Mas se supera também, mas mostra também assim, essa superação interna, assim, de um pai que precisa também estar com contato com os filhos, o quanto os filhos fazem o pai crescer, sabe? E olha, eu vou te falar,
duas coisas. Primeiro que eu queria falar uma coisa do Liam Neeson que eu esqueci. Eu vi, Parêntese, eu parêntese. vi, um parênteses aqui, eu vi os três Busca Implacável, eu tava pensando agora, enquanto eu tava falando, que eu só lembro do um. Porque, cara, eu acho que os três devem ser mais ou menos a mesma coisa, mas tudo bem, isso é uma coisa. Outra coisa é que quando eu olho um filme com o Liam Neeson, que ele vai atirar e não sei o quê, eu sempre acho que é a mesma coisa, é o mesmo personagem. O cara entra, tira e vai em busca de alguma coisa. Eu não sei, a cara dele sempre é a mesma, porque ele é o mesmo cara, né? Mas tudo bem. É que eu gosto muito de atores que Seu mudam parêntese assim. aí. Deixa eu entrar no seu parêntese. Então, Aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Vamos dizer que você vai dar uma opinião dentro dessa minha opinião, né? Melhor. melhor, melhor. Acho que o Liam Neeson é meio que o novo Charles Bronson, assim, sabe? É É, sempre mais ou menos o meu papel, é sempre mais ou menos a mesma coisa, né? pronto, isso Então, aí. mas só esse Isso aí. detalhe. Exatamente isso. Você foi na veia. O cara é o novo Charles Bronson. E o Charles Bronson, eu vi um filme espetacular dele, que mataram o cachorro dele, meu amigo, uma guerra por causa do cachorro que mataram. Mas isso é uma outra história. O Charles Bronson é uma outra história. E assim, para mim parece que é o mesmo filme, né? Mas tudo bem. E outra coisa é sobre o rapaz aí, que agora esqueci o nome, me fugiu o Daniel nome. Hillard, Não, na verdade eu queria falar sobre Robin o ator Williams. dele, Robbie Williams, exatamente. Esqueci o Robin Williams, cara. Eu tenho, assim, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho um probleminha com nomes. Já acho que percebeu agora, né? Eu, eu às vezes esqueço um pouquinho e confundo os nomes, mas enfim, o Robbie Williams eu não ligava muito para ele, para os filmes dele, né? Para ele não, mas para ele eu nunca consegui ligar, mas assim, para os filmes dele eu não ligava muito para os filmes deles até um tempo atrás. Não, assim, um tempo atrás, vamos dizer aí uns 10 anos, né, atrás, um pouquinho mais. E aí eu vi um filme, acho que foi o Jumanji ou qualquer coisa assim, e eu falei, eu acho que eu tinha visto um filme antes, eu falei, cara, é bom, hein? Esse maluco é bom. Aí eu vi Jumanji e falei, pô, esse maluco manda, hein? Aí eu vi um filme espetacular dele, agora eu não sei o nome, fui pego de surpresa. Eu me peguei de surpresa, é fogo, né? Qual é o É, filme? Qual é a história? é um filme que passa que a esposa dele morre e ele morre, e aí ele vai tentar resgatar a esposa que está num plano diferente do dele. Eu vou tentar descobrir que filme é esse. Pô, esse filme é fantástico. É simplesmente fantástico. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, mas é só para falar que esse filme é fantástico e é muito maneiro mesmo. E aí eu vi o quão é legal ele, né? Assim, quão ator ele é, quão bom ele é. E depois eu vi aquele como é Damon também, e é Gênio Rebelde, se eu não me engano o nome, e é outro filme espetacular. Então, assim, quase todos os. Amor Além da Vida é o nome do filme. Ah, isso aí, Amor Além da Vida. É fantástico esse filme. E esse jovem rebelde, Gênio Rebelde, eu acho que é Gênio Rebelde. É Gênio O Indomável. Com Matt Damon. Indomável. Pronto, Good Will Hunting, eu acho o nome Isso, em em inglês. inglês. É porque eu acho que também muda o nome dependendo se é Brasil, não sei o quê. Portugal. Pronto, e é eu vi esse filme já aqui, né? Então eu achei fantástico esse filme também, muito bacana. E aí todos os filmes que tem ele eu quero ver e só não consigo ver porque tem várias outras coisas que eu vejo ao mesmo tempo, né? Mas assim. E Sim. esse da Babá é um filme que eu não vi. Muitos falam, eu Você sei nunca porque viu esse filme? Passava 1 milhão de vezes na sessão da não. tarde, Eduardo. Cara, por incrível que. Ó, Jumanji também passava e por isso eu vi. É o É seu um próximo filme. filme. Põe na lista aí Uma Babá Quase Perfeita pra você ver. Cara, o filme é muito bom. Eu sei, cara, todo mundo fala e tem memes e tem tudo e, cara, eu não vi. Igual o Bom Dia Vietnã, todo mundo fala, não sei o quê, e eu não vi. E Muito o bom Jumanji eu também. não tinha visto Patch Jumanji Adams, você até viu? não vi. Olha que maravilha. Ó, Eu tô um iniciante aí do Robbie é, Williams, né? Eu tô um tem iniciante. que ver esses filmes, cara. Agora eu vi Flubber, Uma Noite no Museu, O Homem Bicentenário e alguns outros assim, né? E ele faz o Insônia. gênio do Aladdin em animação, né? Agora é o Will Smith, no novo, mas ele fez o gênio original do Aladdin, é ele que dubla, e o desenho é feito com base nele, assim. O desenho do gênio é feito com base nele.
Então, mas eu já vi dublado em português, né? Porque eu era criança. Mas tá Mas é bem. o Se dublador eu, dele que faz. é o dublador dele, mas não sabia que a voz original era dele. Mas vamos continuar aqui, porque o Robbie Williams rende, né? Rende que é É. uma maravilha. Vamos aí pro seu segundo. O meu segundo é o Henry Jones. Quase falei Henry Ford, cara, mas é Henry Jones. Porque sempre que fala Henry eu lembro do Ford, mas Se você é o falar Henry Jones. Jones, eu acho que ninguém vai entender, cara. Você vai ter que explicar melhor. Ah, tá bom. Esse cara é o pai do Indiana Jones no Indiana Jones e a Última Cruzada. E eu acho fantástica que assim, ele é aquele pai. Muita relação de pai é assim, né? É o pai, tá ali compenetrado nas coisas dele. Assim, não é que não dá a atenção, mas os filhos às vezes falam coisas que para ele não é importante porque ele está compenetrado naquilo, né? E você vê que a relação vai se desenvolvendo no filme. E, quer dizer, o pai é de outra época e o filho. Isso acontece muito hoje, né? O pai é de outra época, o filho é dessa época e ele não entende muito bem como que as coisas funcionam pro lado do filho, né? E aí ele vai vendo durante o filme e o inverso também acontece, né? O filho vai aprendendo com o pai como que as coisas funcionam para ele, como o modo de pensar e de fazer as coisas e tal. E eu acho isso legal. Não, o pai não tem ideia do que acontece com o filho, como as coisas funcionam, mas está ali do lado, né? E aí a relação vai estreitando pelo convívio que eles vão tendo ali. Eu acho muito legal esse pai também. Eu acho que é o pai que eu vou ser, talvez no futuro, porque eu não vou entender a mínima do que meus filhos vão falar, né? Eu acho legal no Dr. Jones, né? Que é o pai do. Eles chamam no filme ele de Dr. Jones, né? Eu acho duas coisas legais. Primeiro, um pouco isso que você falou, eu acho que é essa questão da diferença de gerações, mas assim, de formas de encarar a vida, né? De um ter um jeito de encarar, o outro ter outro jeito de encarar. Acho que até mais do que a questão da tecnologia em si, das coisas mudarem, mas é que muitas vezes o pai e o filho têm uma forma diferente de encarar a vida, né? De querer viver e o choque de saber lidar com isso, né? E E eu vou te falar, além de isso que você está falando, para complementar um pouco o que você está falando, um é historiador e o outro ele é de literatura, teólogo. né? Teólogo, alguma coisa assim. E eu acho que assim a visão de o do pai, do Henry, é uma visão mais filosófica e do filho é uma visão mais prática, né? E Isso aí. por isso é o choque, né? É impressionante. E É um assim, pouco do que você falou. faz tempo que eu não vejo, assim, vi várias vezes, mas faz tempo que eu não vejo Indiana Jones A Última Cruzada, mas pelo que eu lembro, assim, né, eu lembro que também tem uma questão muito do filho aceitar o pai, né, nesse filme. Porque me parece que o Dr. Jones, assim, ele meio que aceita o filho, só não, assim, ele não não, ele não muda, entendeu? Ele aceita Tá que o filho velho. é diferente. Não, ele aceita que o filho é diferente. Mas assim, ele tem o jeito dele. Eu vou ter o meu, ele vai ter o dele. E isso incomoda o Indiana Jones, porque ele queria que o pai mudasse, entendeu? E o filme é um pouco disso, do Indiana Jones entender que o pai não vai mudar mais. O pai já é o que é, né? E aprender a aceitar o pai do jeito que é. E um pouco do pai também não forçar tanto a barra para o filho aceitar, entendeu? Dar o tempo do filho das coisas acontecerem. Isso é uma coisa importante na relação pai-filho, assim, eu acho bem legal. E uma coisa interessante nesse filme que você percebe que desde o início, mesmo eles não tendo contato e não sei o quê, o pai confia no filho, mesmo sem saber as coisas que o filho faz ou como que ele lida com os temas, né? E É, ele confia, mas o filho não confia tanto no pai por achar que ele é de uma outra geração e tal. eu E acho que isso tem é uma outra legal. coisa que eu ia falar agora. Eu acho que o Dr. Jones, o Henry Jones, né? O Dr. Jones é um tipo de pai que também existe muito aquele pai bem crítico. Aquele pai bem exigente, assim, sabe? Que força o filho sempre a ser melhor e que gera uma relação. Isso tem muito em filme, em ficção, mas também acontece muito na verdade, assim. O filho acha que nunca é bom bastante para ele, então acha que nunca foi aceito pelo pai, porque o pai está sempre exigindo, sempre criticando, sempre querendo mais. Mas na verdade a história não é essa. O pai sabe que o filho é bom, mas ele quer sempre que ele alcance o máximo possível, o seu potencial máximo. Então também o pai erra por nunca demonstrar que o filho é bom, que o filho já conseguiu bastante coisa, né? Que ele pode conseguir mais, mas que ele é orgulhoso do filho.
E eu acho que o filme também passa um pouco disso, assim, eles aprendendo a lidar com isso, a crítica do pai, não como algo que porque ele é ruim, não porque o filho é ruim, porque o filho não é amado, mas porque o pai ama tanto o filho que quer que o filho alcance o máximo dele. E o filho aprendendo a lidar com isso, o pai aprendendo a lidar com isso. Mas você vê que o pai aceita, né? Mesmo ele quer sempre o melhor. Acho que todos os pais querem isso, né? Sempre o melhor para os filhos. E esse conflito de que não sou o melhor é mais no filho, né? Não sou o melhor para o meu pai, eu não sou aquilo que ele espera. Mas na verdade o pai aceita como é, né? Eu acho é engraçado que você vê isso nesse filme, você vê bem isso. Esse choque de geração, esse tipo de crítica, de pensamento, e é muito legal. Eu gosto muito. Eu acho assim, eu gosto especialmente do Dr. Jones, porque eu me vejo muito o tipo de pai que ele é. O pai, assim, implicante, porque ele é muito implicante, né? Ele fica o filme todo chamando ele de Júnior, em vez de chamar ele de indiano, né? Ou pelo nome, fica chamando ele de Júnior, e Mas, claramente para deixar o Indiana Jones irritado. mas não é só isso, né? É o nome dele, pô. O Não, pai vai chamar pelo nome. mas tem um pouquinho de implicância, né? E esse pai implicante e esse pai exigente também, né? De puxar o filho para ser o melhor e tal. Eu me identifico muito com esse tipo de pai. Mas eu vou te falar que isso acontece e na minha família tem. Minha mãe tem 2 nomes, é um nome composto, né? Por 2 nomes. E minha avó não queria um dos nomes e meu avô queria aquele nome. Então, o meu avô chamava ela sempre por um nome e minha avó chamava sempre pelo segundo nome. Olha que loucura. E até hoje ela chama a minha mãe pelo segundo nome. E toda a família, todo mundo que ela conhece, chama pelo primeiro nome. Isso Então, assim, acontece bastante. não sei se acontece. É aquele meme lá, né? É raro, mas acontece muito. Beleza, vamos lá pro segundo? O seu segundo, né? Esse foi o seu segundo. Esse foi o Eu meu. até perdi, a gente falou tanto do Indiana Jones que eu perdi. O meu segundo também é um pai muito famoso, um pai que deixou muita gente triste quando morreu, que é o Ned Stark, o grande pai aí de Westeros, o grande pai de Game of Thrones, o Rei do Norte, né, que é pai dos principais, quase todos os principais personagens, né, de Game of Thrones. Game of Thrones tem muitos pais muito ruins, né, muitos pais com muitos defeitos. Mas se tem um pai ali que a gente pode elogiar, é o Ned Stark, aquele pai honrado, aquele pai que mostra para os filhos o que é o justo, o que é honrado a ser feito, que dá o exemplo, e que se tiver que morrer por conta disso, morre, né? Mas sempre procurando defender seus filhos. E tem uma coisa no Ned Stark também que eu acho muito importante para os pais, é você tentar se adaptar ao que o filho precisa, né? Você vê que o Ned Stark, ele dá uma atenção diferente, tem um cuidado diferente com cada um dos filhos. O Robb, que é o mais velho, ele dá aquela atenção preparando ele para substituir ele. A Sansa, que tem aqueles sonhos mais de ser princesa e tal, vai trazendo para junto da corte, dando a preparação que ela precisa. A Arya, que já é uma menina, mas uma menina mais selvagem, uma menina que gosta de luta e tal, ele vai lá, contrata lá um professor lá de esgrima para ela. Então ele vai cuidando de cada filho de uma forma diferente, assim, né, de acordo com as necessidades de cada um, né? Até o próprio Jon Snow, né, que depois no final das contas a gente descobre quem ele é, né? Mas que durante muito tempo ficou com o filho bastardo dele também, ele dá atenção específica, cuida para que ele vá para o norte, e dentro da história você entende por que ele fez isso tudo e o cuidado que ele teve. Ele criou como filho, né? A gente falou isso aqui do tio Phil lá do Maluco no Pedaço, ele também faz isso com o Jon Snow, né? Acaba sendo a figura paterna para ele. Ned Stark, para mim, é um grande exemplo aí de pai. Eu acho que, assim, o Ned Stark, eu vi só a primeira temporada e o início da segunda. Já começa por aí. Eu fiquei muito triste que ele morreu. Você é muito diferente das pessoas, né? Você deve ter sido uma das poucas pessoas que começou a ver Game of Thrones e não terminou. Porque eu vou sempre pelo caminho alternativo ali, né? Era 45 minutos, muito denso, né? Então não conseguia ver muitos seguidos. Eu via 2 no máximo seguidos. E eu não gosto muito de esperar uma semana, 2 semanas, as férias, para poder ver o próximo capítulo. Então, eu gosto de ter todos à minha disposição para eu ver quando conseguir. E esse Game of Thrones era um que estava passando ainda, então foi um pouco complicado.
E aí eu vi a primeira temporada, um pouquinho da segunda, um iniciozinho assim. Fiquei muito triste quando o cara morreu, porque eu apostei muito nele. Eu falei, agora esse reino aí vai tomar jeito aí, vai pra vida. Se seguir aí esse rapaz honrado, vai dar certo. E aí matam ele. Aí eu falei, porra, e aquela reviravolta. Mas assim, eu acho que deu pra ver um pouco, né, disso. Não sei se passa pro back, né, que eles falam. Como é que eles falam quando tá lembrando da parada? Um flashback. Isso, flashback. Não sei se passa muito flashback, mas assim, o que tem ali na primeira temporada já dá pra ver que é um cara que ele honra muito, né? Ele vai muito pela honra ali, pelo caminho do correto. Eu acho que é muito interessante isso. E essa tensão diferenciada pela necessidade do filho, que você disse, né? Eu acho que muito legal, porque você vê cada personagem bem montado ali, né? Bem estereotipado ali no negócio, e ele como trata, né, cada um. Bem bacana. Bom, eu não consigo falar muito sobre Game of Thrones, eu não vi, e você falar, você vai dar um spoiler, então Não, só queria complementar uma vamos coisinha. devagar. Eu só queria complementar uma coisinha aí que você falou, do Ned, né, que ele acaba morrendo, mas você vê, assim, a importância também do pai, né, da figura paterna para todos eles ao longo da história. Não vou dar spoiler, não vou contar, mas quem viu a série, quem leu os livros, eu li os livros também, você percebe o quanto a figura paterna, a figura do pai, né, para eles, acaba acompanhando eles a história inteira. Não só relembrando o que aconteceu, mas porque o pai também fica ali para eles como sempre uma referência. Quando eles tinham que fazer alguma coisa, o que meu pai faria? O que o Ned faria? Né? Então, isso acaba, né, essa importância do pai mesmo futura, né? Mesmo para além dele. Né? Porque o pai acaba construindo algo que não é só ali enquanto ele está ali. Né? Mas ele constrói algo na relação com os filhos que fica além. Né? E eu sinto um pouco isso até com meu pai, né, que faleceu tem alguns anos, mas essa referência continua pra gente, né? Várias vezes fico pensando assim, o que meu pai faria agora? O que meu pai falaria? Ver uma situação que lembra ele, porque é algo que ele adoraria. Então, acho que isso também é legal na história, porque como ele morre no começo ele morre na primeira temporada, isso você pode falar, né? Isso aí não é mais spoiler. Ah, sim, esse eu já vi. Mas tem essa referência dele futura. Né, tem essa relação, a relação com o pai que se foi. Então a história também trabalha isso, também acho bem legal. Mas vamos lá, vamos pro próximo para não dar spoiler. Rapidinho, esse lance do pai é engraçado, porque produções americanas, eu não vi isso em muitas produções, mas as americanas sempre tem isso, quando o pai falece, a pessoa pensa, o que o meu pai faria, porque é uma referência, né? E mostra bem essa referência nas decisões. E é uma coisa que nossa vida, como você disse, né? A gente faz, quer dizer, não sei se todo mundo faz, mas eu faço muito, você pelo visto também faz. Meu pai faleceu há muito, muito tempo, mas eu sempre pensei, pô, o que ele faria nessa situação? E tomava decisão baseada nisso. Será que isso aqui foi a melhor coisa que eu fiz? Será que ele ficaria orgulhoso, né? E é uma coisa que acontece na vida e o cinema americano retrata muito, e eu não vejo isso em muitos lugares. Eu acho estranho. Até hoje, até você falar, eu ficava, pô, será que eu sou o único que pensa dessa maneira? E agora foi legal você falar. Os americanos fazem muito isso, assim, realmente. Mas eu acho que é uma coisa de todo mundo, e não só para pai, né? Para pai, mãe, né? E pessoas muito próximas da gente. Mas pai e mãe têm uma relação com a gente muito próxima, né? E servem como referência para a gente durante toda a nossa vida. Então, eu acho que é isso, assim. Eles nunca se vão de verdade. Eles estão sempre junto da gente. Né? De uma forma ou de outra, eles estão junto da gente, com a gente. Né? Não só pelo que construíram, né? Até onde eles nos deixaram, mas também porque tem uma companhia ali que está junto de você, nos seus genes, né? Nas coisas que você faz, você se pega fazendo coisas. Pô, isso aqui meu pai fazia. Quantas vezes eu tô dando bronca nas crianças e falo, pô, tô falando igual meu pai, né? E isso serve pra mãe, né? Também. Né? Então é uma coisa que a gente. Eu acho que todo mundo passa por isso, sim. Mas eu acho que o cinema americano, né? A ficção americana, né? O entretenimento americano, ele tem uma capacidade, assim, que reproduzir a vida normal das pessoas que talvez a gente não encontre tanto em outros lugares. O cinema do cotidiano, do dia a dia, né? Uma série também mostrando isso. E eles fazem isso muito bem feito. Talvez por isso que eles têm e os outros não. Isso eu acho muito legal deles. Bom, vou falar meu primeiro agora. Meu primeiro é o Michael Richard Kyle.
É o Michael Caio do Eu, a Patroa e as Crianças. E eu vou te dizer por que eu elegi ele como primeiro. Porque eu acho que, assim, ele é mais ou menos um equilíbrio, né? Pelo menos na minha visão, né? Ele é o cara que tá sempre ali, é o cara que defende, é o cara que ataca, é o cara que ensina, é o cara que brinca, é o cara que zoa, é o cara que dá atenção diferente para cada um. Então, para mim, ele é um paizão completo, lógico. Ele é mais uma parte cômica, né, da coisa, porque o seriado é cômico, né? E eu Tem acho um que assim, estereótipo ali, né? É estereotipado e tal, mas é, a essência tá ali. a essência tá ali. E a minha esposa diz que eu seria muito parecido com ele, assim, nas pegadinhas, de zoar e tal. Então, eu acho que assim, ele além de ser um equilíbrio, eu acho que a parte cômica é muito bacana. E eu acho que assim, ele tem um modo de ensinar que é mais ou menos o que eu faria, né? Mostrar ali na prática que aquele não é o melhor jeito, é o outro e tal. Mas talvez um pouco menos zoeira, porque a vida real é um pouco diferente, né? Mas eu acho que ele é um completo, assim, é uma mistura de todos, e eu acho muito bacana ele como pai no seriado. Não, eu acho assim, é um dos seriados que eu mais gosto, né? Acho muito legal o Eu e a Patroa e as Crianças, né? Eu e a Patroa e as Crianças? Em português? Sim, sim, é. É porque em inglês o nome é diferente, né? My Wife and Kids. Mas assim, é um seriado, pô, fantástico, muito engraçado. Eu sou fã já do Michael Kyle como personagem mesmo, e eu acho isso, assim, primeiro eu tenho que concordar com a Deca. E a Deca, você está certíssima, ela que nos ouve. Eu acho que o Eduardo vai ser esse tipo de pai mesmo, de brincar, de fazer pegadinha, de fazer esse tipo de coisa, a sua cara. E eu acho legal o jeito dele ensinar, assim, eu tento pegar um pouco dele em algumas coisas, assim, eu acho que isso é importante para um pai, assim, de saber relacionar com o filho, né? Não ter uma barreira entre o pai e o filho. Ele é muito próximo dos filhos dele, mas sem perder aquele papel de pai, aquele papel de autoridade, né? Mas ao mesmo tempo dar liberdade para os filhos estarem próximos, de contar o que eles estão passando, de recorrerem quando precisam de ajuda. Então eu acho que ele consegue ter esse equilíbrio que você falou de um pai, de estar próximo do filho, mas porque pai não é amigo, né? Pai pode ter uma amizade tem que ter uma amizade com os filhos, mas é uma amizade diferente, uma amizade de pai. Então ele não pode simplesmente ser mais um amigo como outro amigo qualquer. Na amizade dele, ele tem que manter o papel de pai e de filho. Senão também se embola as coisas e se perde um pouco e ele não consegue ser pai. E eu acho que o Michael Kyle é um grande exemplo disso. Assim, o problema é que quando embola é o respeito, né? E tem alguns episódios que ele mostra isso, que o Júnior, principalmente, está crescendo e desafia ele várias vezes e mostra que o respeito não está ali 100%, e aí ele consegue mostrar o lugar dele, do Júnior de filho mesmo. Olha, eu sou pai e você é o filho, então é assim que vai funcionar, então vou te mostrar e mostre, não sei o que, é muito legal. Eu acho muito bacana isso. Então, para mim, é o mais equilibrado, assim, por isso que eu coloquei ele em primeiro. E com um homem isso ainda tem mais, né? Porque todo filho, quando cresce, tem um pouco de conquistar o espaço dentro da família, né? Quando deixa de ser criança, ele começa a conquistar esse espaço. Então tem esse choque normal com o pai. Dois homens, né, no mesmo... Se fosse um leão, eles brigariam para ver quem ia ficar como líder da matilha e o outro ia ter que ir embora. Mas como a gente não é leão, né, tem um embate ali, né? Tem uma readaptação de espaço e que o pai tem que saber lidar com isso, né? De manter o papel dele de pai dentro de casa, né? Mas ao mesmo tempo saber que o filho dele tá crescendo, que não é mais uma criança. E o seu primeiro, Diego, qual é? O meu primeiro, cara, assim, antes de falar quem assim, tem muitos exemplos aí que a gente poderia deixar em primeiro, né? Muitos desses mereciam uma primeira colocação. Mas eu peguei para primeiro um caso da ficção, mas que é um caso real. Então acho que isso dá um peso ainda maior, porque é uma história real, uma história que realmente aconteceu. Acho que dos que a gente está falando aqui é o único, né? Pelo que eu estou lembrando aqui, é o único caso real. É uma história assim bem impactante, assim. Para mim é um filme fantástico, um dos melhores filmes assim que eu já vi, que é o A Procura da Felicidade com Will Smith, em que ele conta a história, né, de um pai que fica sozinho com o filho. Ele está vendendo lá uma máquina que quase ninguém quer comprar, com sérios problemas financeiros, né? Só falar o nome dele, é o Chris Garner.
E ele tá lá com o filho tendo que lidar com tudo isso, né? A mulher saiu, a mulher foi embora, tá só ele e o filho, sem dinheiro nenhum. Tem uma hora que eles são expulsos de casa, né? Não tem dinheiro mais pra ficar dentro de casa. Eles começam a perambular por abrigos, né? Que lá nos Estados Unidos tem muito abrigos para as pessoas dormirem. Eles dormem nesses abrigos, comem nos restaurantes comunitários que tem lá, né? De igreja, de governo, de associações de caridade. Então eles vão vivendo essa vida enquanto ele tenta se reerguer e tenta conseguir um emprego. Eu não vou dar spoiler do filme para quem não viu, mas ele supera isso tudo. Né? Tem uma cena até do filme em que passa o Chris Gardner real, né? A pessoa mesmo, quem foi baseado no filme, passa, fala com ele e tudo. É até legal isso no filme. É uma história de superação, de uma história que o pai realmente, assim, né, tendo que lidar com uma situação muito difícil com o filho, nessa situação aí, de se doar completamente, né, e ser forte pro filho, e superar isso tudo, né. Então eu acho que é um exemplo fantástico a história do Chris Gardner, acho que o filme é um exemplo muito impactante, assim, emocionante, e eu acho que é um exemplaço de pai. Então, esse filme é engraçado, porque assim, essa relação do pai e filho, as dificuldades que ele passa, me mexe muito comigo. Então, eu vi uma vez só e foi difícil, cara, foi difícil. Eu vi aquele filme ali, foi difícil. E aí eu não tive coragem de ver de novo, não. Eu tinha que ver, porque o filme é muito bom, realmente é muito bom. E não é só porque é o pai, não. Mostra uma mudança de vida, mostra buscando o que ele acha melhor, né, o que ele quer, mostra ele assim, tentando não deixar o filho passar a necessidade, e é muito impactante. E ainda mais depois que você sabe que é baseado em fatos reais, né? E aí é mais tenso. Então, é um filme que mexe muito comigo, é um filme que eu vi uma vez só, lembro bem dele, mas eu queria ver, depois eu vou ver de novo para pegar os detalhes e tal, relembrar. Mas é realmente um cara impressionante no filme, né? Não, é uma história bem legal, uma história. Depois o cara até ver se tem algum livro, assim. Né? Lembra um pouco a história também. Eu nunca vi o filme inteiro, mas é da Vida é Bela, né? E que tem uma semelhança também, né? A Vida é Bela, o pai está preso com um filho num campo de concentração na Itália e ele faz todo um esquema para o filho não perceber que está no meio da guerra, né? Então, né, tem um pouco parecido também com isso, mas eu nunca consegui ver o filme inteiro todo, nunca vi, mas também seria um bom exemplo aí de pai pra gente botar. Mas hoje agora a gente tá com uma surpresa. Alguém apareceu aqui, nosso amigo Gabriel. E aí, Gabriel? Fala aí! Pegadinha do malandro, Lula Teté. Tô ouvindo vocês desde o começo. Ouvi a lista de vocês toda. E aí eu vou falar do que eu achei da lista de vocês. Cara, pra mim, Procurando Nemo não poderia ter ficado lá embaixo, não. Um dos pais mais corajosos que tiveram, porque ele tem muito medo do mar. E ele vai atrás do filho. É diferente, muito diferente do exemplo que o Eduardo deu do Wilson, que vai atrás da filha, né, na busca implacável, que ele já é preparado para tudo aquilo ali, não tem medo daquilo que ele está fazendo. Ok, ele vai enfrentar o universo para pegar a filha, mas é diferente. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está indo atrás daquilo que ele sabe. Que você colocou que a gente esqueceu de falar, realmente. Né, o Marlin lá ainda tem isso, ele enfrenta o medo dele porque o amor pelo filho dele é maior. É, isso aí. Eu lembro também que vocês estavam falando de outros pais dentro dessa lista, né? Os pais que para mim, quando vocês falaram da lista de vocês, eu fiquei claro para mim assim, pô, esse pai aqui, você falou, né, vai fazer uma lista de Dia dos Pais e tudo mais. Eu pensei de cara nele, que é o tio Phil. O tio Phil, cara, aquele cara ali é o paizão. O cara que sempre tava ali para os filhos dele, o tempo todo, estava preparado para qualquer coisa, para dar esporro, para dar abraço, para dar carinho. E engraçado que alguns dias atrás eu estava vendo uns vídeos desses de YouTube e tudo mais, e estava falando exatamente de um episódio aonde o pai do Smith, né, do personagem do Will Smith, aparece no episódio, né? Ele vai lá atrás do Will Smith.
E aí tava falando exatamente disso, da relação em que acaba sendo do tio Phil como sendo o pai dele, como sendo a pessoa com quem ele pode contar, como sendo a pessoa que vai ensinar ele, que vai dar bronca, que vai tá ali para dar um abraço quando precisar, enfim, para tudo, né? É o pai, é o cara que... Mas isso aí fui eu disse isso, porra. Tá concordando com tudo que a gente disse. Óbvio, tô concordando. Ah, Não tô pronto, tá discordando, bem. não. É uma Tô coisa dizendo- assim, Eu tô dizendo que é uma boa pessoa para ter colocado na lista. Eu teria colocado na minha. Ah, Só isso. pronto. Achei que você ia É, entrar só pra discordar das coisas, como fez com o não tô primeiro. aqui só para discordar, não. Eu tô até para discordar também. mas deixa eu só falar uma coisa do tio Phil aí, que eu acho que acaba sendo muito papel do pai, né? O pai acaba sendo aquele porto seguro, aquilo que dá segurança, e a mãe acaba sendo o colo, o carinho dentro de casa, né? E Sim, ele representa isso muito bem, assim, aquele porto seguro que todo mundo recorre quando precisa. claro. E até da educação também, assim, daquela coisa do seu o ponto máximo de dizer não, isso não e tal. Eu acho que isso também tem a ver com o papel do pai e ele faz esse papel lá, o tio Phil. Eu acho muito bacana. Eu acho que o papel dele é muito bom. O papel dele é esse, né? É esse. Vocês falaram também agora mais pro finalzinho, né? Que se botaram assim como o primeiro, né? O teu primeiro aí, para mim, bateu perfeito, porque para mim, na ficção, um pai como aquele ali é difícil de encontrar. O pai da espera a busca da felicidade, né? É isso? Procura da felicidade. Procura da felicidade, isso aí. Ele é algo assim. O Will Smith se superou naquele filme. Tudo bem, tem muito filme bom do Will Smith, ele é um excelente ator. Mas eu acho que aquele filme ele merecia até um Oscar, cara, porque ele tá fantástico. Acho que ele foi injustiçado até naquele papel, porque ele faz muito bem. O papel dele tá incrível e é o que você falou. É uma história real, por mais que, né, ali é cinema, né? Lógico que não é exatamente daquele jeito, pode ser pior, pode ser melhor, enfim. Né? Não é daquele jeitinho que tá ali. Mas, pô, cara, só de você saber que aquele pai passou por tudo aquilo, sabe? E tem mais, ele nunca duvidou em momento algum que ele iria ficar com o filho, né? Não é a mãe perdeu a mãe ou qualquer coisa do tipo, não. Ele tipo, foi assim, pô, vamos separar, não tem problema, mas o meu filho fica comigo, né? Aquela coisa do meu irmão, pode me tirar tudo, menos o meu filho, né? Isso é incrível. E um outro também que você falou, que é da Babá, uma Babá Quase Perfeita, que aquele filme ali é espetacular, concordo com você. E tem uma coisa que vocês não comentaram com relação a ele, que me chama a atenção, que é o seguinte, ele não faz aquela coisa, não, quero ficar com meu filho por birra, não é isso. Não, é porque ele sente falta mesmo dos filhos, né? E ele sempre, e esse foi o problema do casamento dele, porque ele sempre foi brincalhão, ele sempre foi uma criança, é um cara imaturo, né? E ele estava ali com os filhos de forma que ele é praticamente de igual para igual para os filhos dele o tempo inteiro, no começo, né? Quando ele começa o filme. E aí, quando ele percebe que ele não vai ter os filhos dele mais com ele, parece que o mundo vai acabar, parece que, sabe, estão tirando a vida dele, né? E aí ele bola todo aquele plano e tudo mais, e aí ele amadurece, né? Exatamente por conta desse trajeto que ele faz dentro da família dele ali e tudo mais, da perda dos filhos e tudo mais. E isso é muito bacana, mostra muita coisa ali dentro da relação pai e filho, e eu acho sensacional. Então, assim, esses são os comentários que eu tenho para fazer das e algum escolhas que a gente de você. não colocou, você colocaria? Sim, colocaria. Eu acho que você colocou o Nemo, e na verdade, dentro da Disney, a maioria desses desenhos tem essas relações paternas complexas, né? Então, assim, se você colocar aqui o Simba, né, lá no Eu Rei pensei Leão, nele né? também. O cara, pô, dá a vida pelo filho, né? Né? E por aí vai, né? Tem um monte de exemplo. Então, ali tem um monte nesses desenhos. E aí, o Simba é o Mustafa, né? Mufasa. Mufasa. Isso. É o pai do Simba, né? Isso aí. Ele dá a vida pelo filho, né? E aí, pô, isso é muito um pouco bacana. aquilo que eu falava com o Eduardo, do pai continuar sendo a referência do filho mesmo depois de ir embora, mesmo né? Depois, a referência dele termina é o filme ele fazendo essa referência, né? Termina o filme ele fazendo essa referência. Tipo,
né? Eu quero ser igual ao meu pai, né? E tudo mais. Exatamente. Isso tem tudo a ver mesmo, é pura verdade. E aí, pensando nos desenhos, e aí fugindo até da Disney, existem 2 filmes muito bacanas com relação... que o filme inteiro é só essa relação pai e filho, que eu gosto muito, que eu acho muito bacana. Quer dizer, filmes não, desenhos, né? Desenhos animados. Um é filme, outro não é. Mas a relação é essa coisa do pai e filho, um deles, que é o meu malvado favorito. Por mais que tenha aquela coisa da vilania e tudo mais e tal, não sei o quê, o meu malvado favorito, ele fala sobre relação pai e filho o filme inteiro, né? Como os Tanto filhos um quanto o transformam o dois. pai, né? Exatamente. Tanto um quanto o dois, né? E é muito interessante o meu malvado favorito, que é essa coisa do cara, é um vilão, ele é malvado, e de repente ele se vê com filhas, né? Com meninas. E isso é muito bacana, é muito bem feito, e eu acho que é mais ou menos por ali mesmo quando você se torna pai, assim, pai, né? Mesmo, de verdade. Não tem um filho, né? Mas quando você se torna pai, é mais ou menos aquilo ali, né? E tem um outro desenho animado, né? Quando você falou dos desenhos, eu lembrei, que é o do Homer Simpson, que ele é um pai completamente fora do convencional, né? Ele faz tudo de errado ali com a família dele, mas ele continua sendo um baita de um paizão para os filhos dele, né? Para os 3 filhos dele. Então, assim, eu pensei nesses 2 quando você falou de desenho animado, logo me veio na cabeça esses 2. Um outro que eu acho que é o Ron Weasley, né? Não, o Ron Weasley não, desculpa. O Arthur Weasley, isso aí. O pai do Ron Weasley. Que ele tem vários filhos e tal, não sei o quê, e é muito bacana a relação dele com os filhos, mas ali dentro do Harry Potter, no universo do Harry Potter, eu não colocaria ele, né? Eu colocaria o pai do Harry Potter, o Tiago Potter, que ele deu a vida pelo filho, né? Assim como foi a questão lá do Mufasa, né? Não, o Thiago também é um exemplo legal, né? Um pai sacrificando, por mais que a gente depois descubra que ele era meio babaca quando era mais novo. E aí eu tive outros de pensamentos, que era a questão do filme do Interestelar, que a relação do filme praticamente inteiro é pai e filha, né? Desde o começo e até o final, ou seja, a solução do universo, a solução para salvar, né, a humanidade veio dele, veio do pai, passando para a filha e tudo mais, e aquele filme me traz essa questão de pai e filho sempre. Mas, ô, Gabriel, são só 5, por isso que a gente não falou de um monte. A gente tinha que escolher 5 e falar, Mas pô. eu falei Se fosse mesmo falar cinco, de um foi? O Gabriel monte, sozinho tem 10. Verdade. senão não vai Enfim, ficar enorme o o podcast. podcast. Não tem como. Não, mas eu fui bem rápido aqui nos que eu pensei. Esses eu acho que eu falaria, com certeza. E com relação ao Will Smith, só para fechar o que eu tinha para falar, eu acho que o Will Smith faz outro pai que eu também acho bem bacana, apesar do filme ser muito polêmico, ninguém gosta, mas que é aquele filme que... Segunda Terra? Não. Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas é que eles Que moram eles em outro voltam pra Terra planeta e com o eles voltam filho. para a Terra. Isso aí. E aí ele volta para a Terra com o filho, e só os únicos sobreviventes da nave que cai no planeta Terra é ele e o filho dele. Ele passa praticamente o filme inteiro, ele e o filho. Eu acho aquele filme muito bacana, da relação pai e filho também, né? É outro filme de relação complicada entre pai e filho e tal, né? Eles Isso. têm uma relação difícil, Ele depois tem uma relação vai extremamente melhorando. difícil. Exatamente. Eu só queria fazer uma última menção honrosa aqui, não sei se o Eduardo tem alguma menção honrosa, mas eu queria fazer uma menção ao Darth Vader. Porque a gente pensa no Darth Vader, a gente pensa nas piores coisas possíveis, né? Ele mata todo mundo, ele mata um monte de criancinha quando ele, né, vai pro lado negro. Mas no final das contas, a relação pai e filho para a história de Star Wars e pro Darth Vader é muito importante. Porque no final das contas, ele morre para salvar o filho, né? Para o Luke não ser, né, ir pro lado negro com o Imperador. E na verdade, o que motiva ele, o que faz ele voltar do lado negro, é justamente o filho dele que não desiste dele, luta por ele. Então aí tem que ter uma relação um pouco diferente que a gente está acostumado. Não de um pai que vai atrás do filho, mas de um filho que vai atrás do pai para salvar o pai. Não salvar fisicamente, mas salvar a alma dele, né? Salvar a moral dele, ele voltar a ser bom. Sim, eu tenho aqui uma menção honrosa, na verdade, de um filme que são 4 pais. Aí é brabo, hein? Que é o Pai em Dose Dupla 2. Que aí, além do Dose Dupla original, né? Que já mostram 2 pais completamente diferentes. Um mais valentão, vamos dizer assim, e o outro mais, vamos dizer, diplomático, mais fofinho ali, né? Ainda tem os pais dos pais, que são os avós, né? Das crianças. Que, aliás, os filhos é só de um, não é dos 2, né? Mas tudo bem.
Então tem os avós, que aí você entende por que os pais são daquele jeito. E o atrito entre a diferença deles é muito legal também. Eu não conheço esse filme, não. Também nunca ouvi Não, falar isso. pô, como vocês não conhecem Pai em Dose Dupla, que é com Will Ferrell, que eu não gosto muito desse ator, não. E o Mark Wahlberg, que eu gosto desse ator, eu acho legal. E eu lembro do clássico Três Solteirões e um Bebê. Esse eu lembro. Não, esse aí eu já não vi. Olha, mais um filme clássico que eu não vi. Mas esse que eu tô falando ainda tem o Mel Gibson. Então é muito legal de ver. Mas tá bom já hoje, né, gente? Eu queria fazer uma proposta. Faça. Para a gente passar a fazer em todos os nossos podcasts. Eu queria fazer até isso aqui ao vivo, para que, enfim, fique essa ideia aí. Para a gente colocar alguma coisa, alguma dica que a gente tenha para os nossos ouvintes para ser feito. Então pode ser ler um livro, ver um filme específico, enfim, que tenha a ver ou com o podcast do dia, ou até mesmo que possa ser algo do tipo assim, poxa, eu acho que isso seria bacana para se fazer. Então, ler um livro, ver um filme, ouvir uma música, ir a um lugar, ter uma experiência, enfim, qualquer coisa do tipo nesse sentido. Eu vou indicar, para quem não viu, já que o Eduardo não viu, eu vou indicar que vejam Uma Babá Quase Perfeita. Pronto, roubei o teu, Diego. Não, o meu era A Procura da Felicidade. Eu acho que nesse Dia dos Pais é um filme difícil, triste, mas tem um final legal. E é um filme que fala muito sobre paternidade. Então, minha dica aí da semana vai ser, quem não viu ainda, veja A Procura da Felicidade. Você, Eduardo? Olha, eu indico o Pai em Dose Dupla 1 e 2, porque é um filme descontraído que, assim, não é muito emocional, nem nada disso. É cômico, então eu gosto de filmes assim que distraem a gente. Eu vou ver se aquele seu amigo tem pra pegar emprestado pra ver. Vê que é bom. O 1 e o 2. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais aí para todos os pais que estão ouvindo a gente, para aqueles que não são pais ainda, para os pais de vocês, que vocês tenham um Dia dos Pais aí bem legal com seus pais. Pai é uma coisa muito importante na vida da gente, então feliz Dia dos Pais para todos, muitas felicidades aí para os pais. Eu queria desejar isso também, e eu queria dizer também que as pessoas sejam pais, porque muita gente hoje em dia não quer mais ter filho, não. Eu conheço já um monte de gente aqui que não quer ter filho e vai morrer ali a geração mesmo. Então, acho que é uma coisa. Eu não sou ainda, mas ainda. E eu conheço muitos pais muito legais, vocês dois são pais muito legais, por exemplo. E eu acho que todo mundo. Nada, cara. Eu acho que todo mundo tinha que ser pai mesmo. Eu acho que é uma coisa que faz parte da vida, perpetuar. Pelo menos um filho, né? Pô, Bom tema umzinho. para um podcast aí futuro. E eu acho que assim. Então, além de desejar Feliz Dia dos Pais para os avós, sejam pais, né? Perpetuem aí a família. Pronto, um abraço. Muito bom. É isso aí. Até mais, galera. E obrigado por me acolher aí no meio desse podcast.